Fala galera do São Paulo News, aqui quem fala é o Gregory Claro e daqui a pouco nós teremos uma live aqui com o Edmilson. Edmilson, campeão pelo São Paulo, 2 vezes campeão paulista. E o Edmilson também foi campeão com a seleção brasileira, a Copa do Mundo de 2002. Então daqui a pouco Edmilson estará aqui para essa live aqui no São Paulo News. Olha quem tá aqui, ó, Edmilson. Prazer, Boa noite. Edmilson. Boa noite, tudo bem? Uma boa noite, tudo ótimo. Primeiramente é uma honra para nós, né, Edmilson, ter você aqui nessa live, nesse bate-papo, né? Um cara multicampeão, né? Representou a camisa do São Paulo, né? Depois saiu, foi pro Lyon, foi pro Barcelona, seleção brasileira. Então, assim, é uma honra ter um brasileiro, né? Colocando o nosso país lá fora. E são poucos jogadores no mundo, eu acho que tiveram toda essa felicidade aí que você teve. Então, muito obrigado por essa participação nessa live, Edmilson. Não, o prazer é meu aí. Um grande abraço a todo torcedor são paulino e aqueles que nos acompanham no mundo inteiro também. Sempre muito bom participar de lives para falar sobre futebol, né? Porque é a nossa maior paixão eu principalmente, né? Que vivi aí 20 anos de carreira. Então é um prazer estar falando com vocês aqui. Se possível, ser o mais transparente possível e responder aí as coisas que possa realmente fazer edificação para o nosso futebol. Sérgio Baresi aqui na live também acompanhando, viu, Edmilson? Grande Sérgio, um abraço, Sérgio, saudade de você. Vem me visitar um dia aí. É isso aí, meu. Pessoal perguntando se precisa raspar a cabeça para fazer gol, Edmilson. Como que é essas metas de hoje em dia, Edmilson? Como é que funciona? Antigamente, na tua época, não tinha isso, né, pô? Na minha época não tinha isso. Eu ia dar uma cornetada no pato para raspar a cabeça para fazer gol, irmão. Essa é coisa do baú da felicidade. Eu lembro do Dodô, o França, os caras falavam, minha meta é 50, 60 gols no ano, né, meu? Esse é o futebol de hoje, pô. O futebol. O Pato foi um jogador que atingiu uma popularidade muito jovem, né? E a gente sabe que essa popularidade, se ela não é bem gerida, não só pelo atleta, mas também pelo todo o entorno dele, é uma coisa que, em vez de ser bom, em vez de ser uma coisa produtiva, acaba prejudicando a evolução do crescimento do profissional como um atleta vencedor, né? E lamentavelmente, né, eu acho que o Pato ele teve num momento entre fama, reconhecimento, acabando perdendo esse time aí, mas é um jogador de extrema qualidade. Não, com certeza, com certeza. Por sinal, ó, Edmilson tá falando do título do Palmeiras lá atrás, ó, Mundial. Que é isso, meu garoto? Edmilson, vamos começar a nossa live. A nossa live é super descontraída. Eu queria falar um pouquinho desde a sua trajetória, do início da sua carreira, naturalmente, até as grandes conquistas que você teve no São Paulo, no Lyon, no Barcelona, na seleção brasileira, para a galera matar essa curiosidade também. Como foi teu início no futebol, Edmilson? Você começou em escolinha, um goleiro te pegou, você já era um garoto diferenciado perante seus amigos? Bom, na realidade, eu sou natural de Itaquaritinga, no interior de São Paulo, ser bem breve aqui na minha trajetória inicial. Desde que eu me lembro de criança, eu jogava na rua, né? O jogador raiz mesmo, jogava com bolinha de meia, jogava com bola de laranja, então um tradicional jogo na quadra, ou no terrão, ou no campo de grama cheio de buraco. Então, desde os 8 anos até os 14 anos, eu vivi a minha infância ali em Itaquaritinga, jogava desde as 7 horas da manhã, quando eu ia para a escola, até as 8 horas da noite, né? No intervalo da escola também jogava. E essa é uma das coisas que eu acho que o nosso futebol perdeu bastante, né? Esse tempo aí de 8, 9, antes de entrar no centro de formação, num CT, essa rapaziada está crescendo e brincar com a bola, né? Brincar no salão, no campinho de areia, no campinho de terra, porque isso aí te dá repertório, né? Repertório de improvisação, de criatividade, porque às vezes você faz a tabela com a guia, você faz a tabela com a parede, uma vez você é goleiro, uma vez você faz gol de bicicleta, isso aí a gente perdeu bastante. Eu, graças a Deus,
dentro da minha infância, como muitos da minha geração, acabaram fazendo esse repertório horário, vamos dizer, né? A gente fez um estudo aí, junto com o Eduardo, que é o nosso coordenador aqui de uma metodologia do clube, entre 8 e 14 anos, eu joguei mais ou menos 10 mil horas de futebol, né? Em superfícies diferentes, né? Então, um dia no salão, um dia no terrão. Então, hoje, a gente acabou perdendo muito. Então, vou resumir. Com 14 anos, em 91, eu fui para o 15 de Jaú, né? Acabei ficando 3 temporadas lá no 15 de Jaú. Em 94, eu cheguei no São Paulo, num amistoso que o São Paulo fez em Jaú, com jogadores que não tinham ido para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. O São Paulo estava ainda na fase final da Libertadores de 94, né? Após retorno de Copa, teve a fatídica perda do Mundial do São Paulo no Morumbi para o Vélez. Né? Palinha, conversei com o Palinha, por sinal, ele falou, só perde quem bate, né? Ele falou, eu senti confiança em chutar, chutei e acabei, né, perdendo, né? É verdade. Então, chego no São Paulo, fico 5 anos e meio, né? Para a rapaziada que não me conhece, tive uma trajetória longa no São Paulo. Fui para o Lyon em 2000, acabei ficando 4 temporadas, Barcelona 2004 a 2008, um ano do Vila Real, passei um ano no Palmeiras, voltei para o Zaragoza em 2010 e terminei minha carreira jogando no Ceará. Como que foi a sua chegada no São Paulo? Né? Você saiu do 15, então, no 15 você ficou um período lá. Você chegou a jogar base lá ou foi direto para profissional? Como é que foi esse teu período aí de 15? Meu período de 15, na verdade, eu cheguei lá infantil, né? O 15 estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Alguns investidores da base naquela época eram japoneses, né? Pela trajetória de um antigo jogador chamado Kazu. Inclusive o Kazu segue jogando futebol ainda, né? Sim, é um dos caras mais antigos, né? Que eles falam que jogam, né? E aí, fiquei 91, 92, 93, fiquei 3 anos infantil. Aí, em 92, o 15 de Jaú acabou caindo para a segunda divisão. Em 93, o 15 foi para a A3 do Campeonato Paulista. Passamos um ano muito difícil no 15 de Jaú, em 93. O 15 tinha uma categoria de base fantástica, tradicional, onde muitos jogadores iam até para a seleção brasileira de base. E foi uma experiência para mim única, porque eu lembro quando eu fui de Itaquaritinga para Jaú, era uma distância de 140 quilômetros, acabava ficando 1, 2 meses lá, porque a gente não tinha muita condição de pegar ônibus e gastar muito dinheiro na época. Mas eu vivi aquela primeira experiência num espaço de formação, tipo assim, eu sonhava em ser jogador de futebol. Essa é a grande diferença. Hoje o jogador já sonha em ser rico. Não, sonha em ir para a Europa. O cara começa a jogar no CT e já vai para a Europa. Então, eu sonhava em jogar no time principal, eu sonhava em jogar futebol profissional, eu sonhava em ser um profissional de futebol. Hoje, as coisas mudam, mas hoje as pessoas, o menino chuta bem de esquerda, já pensa, o pai já pensa em ganhar dinheiro. Então, a minha trajetória no 15 de Jaú foi infantil, juvenil. No meu primeiro ano de júnior, eu fiz na verdade, meu último ano de juvenil, né, que é o 17 anos, eu fiz a minha primeira partida no time principal do 15 de Jaú, que o treinador era o seu José Poi, um antigo goleiro de São Paulo, que também acabou me indicando para mim poder estar sendo transferido pelo São Paulo. Aí você foi transferido pelo São Paulo entrou em contato lá com você, com seus empresários, eu não sei se era pai, mãe, empresário, né, mas como que foi receber essa ligação e ter a possibilidade, então, de chegar no São Paulo, né, campeão do mundo, com todas aquelas estrelas, né? Deve ter sido um sonho, né, Edmilson? Cara, rapaz, naquela época não tinha empresário, né? Nós não tínhamos empresário. Eu tinha 18 anos, meu pai teve que assinar por mim. Meu pai não conseguia assinar o documento, porque a gente fez o amistoso em Jaú, mais ou menos no mês de maio.
aquele jogo lá foram praticamente todos os atletas do time titular do São Paulo, só não estava o Miller, o Zete, o Ronaldão e o Valber, eu acho que foi, não sei se o Valber foi para a Copa do Mundo ou estava machucado, foram 4 titulares que estavam na Copa ou estavam machucados, não foram. João Axel, Juninho, Doriva, Muricy foi o treinador. Eu acabei jogando, na verdade, no meio campo. Né? Eu estava jogando de zagueiro com o seu boy, mas na verdade, quando eu fui para esse jogo aí, eu joguei no meio de campo que tinha muito zagueiro e não tinha meio campo. Mais um meio ofensivo ou mais defensivo? Não, defensivo. Ofensivo quase nunca, né? Então eu joguei ali, esse dia aí, eu joguei nessa posição e a gente acabou fazendo um grande jogo, uma grande apresentação, foi 0-0 o jogo e naquele mesmo dia eu acabei vindo para São Paulo com São Paulo dentro do ônibus, né? Vim no mesmo dia mesmo, fiquei alguns dias no CT, né? A gente gente veio para disputar aquela Supercopa Libertadores. Não, Supercopa de Futebol Júnior. Ah, de Júnior, a Júnior. Então, quando eu vim emprestado para o São Paulo, eu não vim emprestado para o profissional, eu vim emprestado para o Júnior. Então, fiquei alguns dias lá e acabei voltando a morando no Morumbi, onde era a parte da base antigamente. Não, sensacional. E aí você então teve a experiência então já na parte do Júnior, subiu para o profissional, né? Como que foi ser recebido por todas aquelas estrelas, né? O São Paulo tinha só craques ali, né? E era a referência no Brasil naquele momento, e mundial, né? Então, como que foi essa recepção? Que jogador que te recepcionou? O que vem na tua memória nesse momento? Bom, então, eu fiquei no Júnior do São Paulo durante um ano e meio, mais ou menos, né? De 94 até mais ou menos outubro de 95, por aí, setembro de 95. Eu estava me destacando, meu treinador era o Dário Pereira na época, no Júnior, estava me destacando, a gente foi campeão do aspirante, campeão paulista de Júnior, ganhamos a Dallas Cup, que era um torneio super tradicional da época, do Milan na final. O Milan tinha um timaço que tinha, né, depois dessa geração saiu Gattuso, Nesta, Ambrosini, saiu vários jogadores, eu acabei fazendo um gol na final desse torneio. O Tele Santana estava me observando, só o mestre Tele me observava muito, e aí, no mais ou menos segundo semestre aí do ano de 95, eu acabei sendo chamado para fazer um treinamento lá na Barra Funda, para um preparativo de um jogo contra o Paraná Clube. Naquela mesma dia lá eu acabei sendo convocado, fiquei no banco, entrei uns 20 minutos, né, do jogo. Aí a gente teve um outro jogo fora de casa contra o Cruzeiro, foi aonde eu fui convocado novamente, mas sempre morando no Morumbi, né? Eu saía do Morumbi, era umas 7h30, 7 horas da manhã, junto com o pessoal que cuidava do gramado do Morumbi e lá da Barra Funda. Então eu via no piruão, não era nem a Kombi, né? Era a perua mesmo, vinha com os meninos. E aí, cara, eu já era profissional, não tinha empresário, não tinha carro, não tinha nada. Eu tinha uma ilusão de vencer na vida, de honrar o clube que eu estava, a entidade que eu estava. E aí foi quando a gente fez esse jogo contra o Cruzeiro. Eu me lembro, até falei num outro canal aqui do São Paulo, foi uma coisa para mim muito importante. Eu lembro do Toninho Cerezo e eu lembro do Alemão nas Copas que eu vi, né, deles jogarem. Né? E o Cerezo sendo campeão do mundo com o São Paulo alguns anos antes, e eu falei, poxa, eu estou no banco desse cara, agora eu vou estar no banco, e se ele substituir, eu vou substituir meu cara que eu via quando era criança, sabe? Eu fiquei meio anestesiado assim. E aí a gente foi fazer esse jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, acho que deu uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Toninho Cerezo acabou machucando, e aí no banco de reserva estava o Mona, o Pereira, estava o Doriva, alguns jogadores da posição ali, né? Jogadores muito mais experientes que eu. Sim. O seu Tele estava lá na arquibancada, a Muricy era o assistente, né? Estava no banco, e aí todo mundo vai, aquece um, aquece o outro. Eu falei assim, poxa, será que não vou entrar, né? Ninguém falou meu nome. E aí o Muricy fala assim, ó, para aí, espera que o Messi tem que dar ordem aqui.
Aí eu só ouço no radinho assim, ó, bota o Magrelo para entrar, para aquecer. Aí o Magrelo vai, né? Edmilson vai aquecer, entra no jogo contra o Cruzeiro e a gente, 5 minutos tomamos 1-0. Falei, meu Deus do céu. E aí acabamos revertendo o jogo. Eu fui um dos melhores em campo, ganhamos de 3-1 e a partir dali foi aonde o Toninho Cerezo, o alemão, o Zete na época chamou, poxa, que bom que você seja bem-vindo, começou a abraçar a gente, mas eu segui morando ainda lá no Morumbi. É, isso aí, meu. São histórias, né, Edmilson? São histórias que naturalmente que você teve ó, uma outra vida depois no Barcelona e aí por diante, mas esse início é realmente muito importante, né? Ainda mais para você, como você falou, eu respirava futebol e era o meu sonho ser um jogador de futebol, né? Isso aí foi para mim, eu sempre digo que o São Paulo para mim, o 15, foram para mim fundamentais, porque depois eu tenho 5 anos e meio no São Paulo, né? A gente começa uma geração de São Paulo de 95 até 2000, foi um time de reformulação, tinha que reformular o Morumbi, né? Deu oportunidade muito para a categoria de base, vendeu-se muito jogador, né? Vinha de uma geração vitoriosa. Normalmente um clube de 5 em 5 anos tem que se renovar, né? Renovar elenco, renovar a mentalidade educacional, renovar a política interna. Sim. E aquele momento do São Paulo foi uma transição que para nós como base foi muito bom, porque todo treinador que chegava apoiava a gente no Morumbi. Então a gente vivia aquela sensação de que a gente estava tendo a oportunidade que poucos jogadores na época do São Paulo teve. Então a gente vivia isso intensamente, né? O que eu cobro muito hoje, principalmente da garotada, que sonha em ser atleta de futebol, que desejam vencer na vida, que vivam a sua profissão, ela como ela é, não queira ser rico antes de conquistar, né? Porque é difícil você colocar hoje na cabeça de um jovem que ele tem que pensar só em jogar bola e não se dedicar a outras coisas. Então, o São Paulo como se foi uma escola, né? Para mim, como cidadão, acima de tudo, né? Me formou. Claro. Fora as histórias que eu tenho com o seu Tele, que para mim foi um educador de verdade. Não, vamos querer saber agora. E na verdade é isso que você falou, né, Edmilson? Um jogador para ser um Edmilson, um Neymar da vida é 1 em 1 milhão, né? O mundo do futebol ele não é tão fácil assim, né? Quantos jogadores da base provavelmente atuaram junto com você na base, jogavam muita bola e no profissional não renderam, sumiram, né? Assim como outros lá no São Paulo que é o que você falou, na tua geração teve muitos jogadores bons que saíram dessa base de São Paulo e viraram super estrelas, né? E por mais que sejam anos de reformulação, o São Paulo tinha excelentes jogadores nesse período, né? Que você atuou por lá, né? E a gente também vai contar um pouquinho aí que tinha a França, tinha Dodô e aí por diante. Não quero saber do Tele Santana agora, Edmilson. Como que é ser treinado pelo mestre? Ah, fantástico, cara. Eu por onde eu vou, eu exalto o trabalho do seu Tele Santana, não só na área educacional, né? Porque eu acho que a gente ainda tem grandes jogadores. O Brasil é um celeiro de grandes craques. Eu acho que a gente tem formado mal o atleta profissional de futebol, os compromissos que ele tem com a camisa que ele veste e com o clube que ele atua, né? E também ser profissional dentro de campo e também ser um exemplo fora de campo. Então, eu tenho exemplos e não canso de citar, e gostaria de colocar aqui para vocês, que quando eu comecei a morar na Barra Funda, eu falei, o seu Tele me chamou e falou, Edmilson, e aí? Você quer vir morar aqui de verdade ou quer ficar aqui pelo menos 2 semanas, 3 semanas, como faz esses caras aqui, que depois tem horário para chegar e horário para sair? Eu falei, não, seu Tele, eu quero morar aqui mesmo, então você tem que ficar morando aqui pelo menos 2 anos, né? Edmilson, aí você tem carro? Você quer comprar carro? Eu falei, seu Tele, eu quero comprar carro porque eu moro em Taquaritinga de ônibus, são 6 horas, né? De carro é 3 horas e meia. Quando eu tirar a habilitação, né? E uma terceira coisa, pô, então você vai vir morar aqui, você tem que chegar antes para treinar, porque tá vendo fulano, ciclano?
chega em cima da hora, troca em cima, dorme tarde, pega trânsito. Então, isso aí são coisas. Ah, mas Edmilson, esses conselhos são para a época do seu Tele, lá nos anos 90. Hoje já não existe mais. Eu acredito que existe. São valores que ficaram para a minha vida. Então, sempre eu chego antes para tentar arrumar as coisas na minha vida. Sempre me preparo uma reunião, alguma coisa antes. Né? Eu sou um cara muito focado naquilo que eu compro, valorizo. Se eu valorizo um carro, é um dinheiro grande, eu vou ficar com ele, usar e ter um carinho por aquilo. Né? Então, exemplo, eu aprendi a chutar, bater na bola, fazer passe, porque todo dia antes do treino, 40 minutos, eu ia lá chutar no paredão. Né? O Rogério Ceni, o nosso grande mito, né? Um grande jogador, fez história no São Paulo, por que aprendeu a bater falta? Claro, pela persistência, o reconhecimento né? a repetição que ele tinha, mas ele nunca teve um reconhecimento também de falar que o seu Tele mandava ele bater na bola. Né? Então, não só ele, Cafu, entre outros jogadores que falavam que o Tele falava, meu, você vai bater 80, 200 faltas ou fazer 50 cruzamentos, é isso aí. É isso aí. Então, eu acho que isso aí não é coisa tradicional. O futebol mudou, né? O futebol ele está mais moderno, as informações chegam mais rápido, mas alguns princípios do ser humano ele segue pela frente, ele segue igual, seja ele dentro do futebol ou seja ele fora do futebol. Então a nossa formação naquela geração foi uma formação que não tinha muito, a gente não tinha muito pensamento em mim, depois pensamento no outro. A gente pensava, não, primeiro no clube e depois a gente pensava em nós, porque não tinha também um intermediário, não tinha um empresário, não tinha hoje o assessor disso, hoje tem mais assessor de jogador do que propriamente família perto. Então, qualquer entrevista que vai pedir para jogador tem que passar por 500 caras. Né? Então, eu acho que a nossa maneira de ser educado, eu tenho 3 filhas, eu tenho que entender como eu educo a minha filha, mas ela tem que entender os valores, os princípios da nossa família. E como certeza. O São Paulo tem que aplicar os princípios do São Paulo. O que é os princípios do São Paulo? Qual é o estilo de jogo que o São Paulo joga? Sempre foi um jogo bonito, com jogadores habilidosos, com categoria, centroavantes que eram matadores, centroavantes que metia gol pra caramba. Tinha um meio-campo, sempre meio-campo com habilidade, era 1, 2 toques na bola. Esse é um perfil de clube. Então, quando eu vou contratar algum jogador, eu tenho que contratar algum jogador em cima do perfil. Às vezes, contrata jogador que não tem perfil nenhum do clube, não tem identidade nenhuma com o clube. Mas a contratação, Edmilson, é aquela questão, realmente. O São Paulo tem algumas contratações, mas tem péssimas contratações também. Se você pegar lá Calazan, se você pegar Chiesa, e aí são péssimas contratações. Às vezes vem do treinador, mas quem assina a caneta ou seja lá o Raí ou o Leco, alguém assina isso daí, entendeu? É complicado mesmo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que aí vai uma coisa mais complexa, mas se você quiser, eu te dou a minha ideia. Não, vamos lá, a gente gostaria de saber, por que não? Eu acho assim, eu acho que existe uma pirâmide entre 3 pontas, tá? Existe o presidente, existe o diretor de futebol e existe o treinador. Essas 3 pontas, elas têm que se interagir. E essas 3 pontas têm que ter a mesma identidade e a mesma cultura do clube, não cultura dele. É isso que as pessoas têm que entender. Tem que fazer um levantamento qual que é a cultura da empresa. São Paulo é uma empresa, é um clube associativo. Mas a gestão é de uma empresa. Ele tem que ser gerido como uma empresa. Então, se eu tenho uma cultura de uma empresa que é de contratar, eu sendo presidente, de contratar treinadores que treinam aquilo que o clube quer, não aquilo que ele quer, e contratar jogador aquilo em cima do perfil do clube e não em cima do perfil daquele que o cara quer jogar, porque ele quer aparecer e quer crescer a carreira dele, né? Então, se o presidente falar uma coisa, eu quero contratar tal jogador, mas tem que passar para o diretor de futebol. Se o diretor de futebol está alinhado com o treinador,
sabe? O presidente pode falar o que for, quem vai decidir vai ser esses dois caras aqui. Agora, se o presidente, se o diretor de futebol e o presidente e o técnico se alinharam, porque existe uma cultura de contratação de jogador, se minimiza o erro de contratação. Porque se o São Paulo tem um estilo de jogo, exemplo, o São Paulo tem estilo de jogo ofensivo com posse de bola. O perfil do treinador atual, o Diniz, é perfil do São Paulo. Ele gosta de time, ele gosta da bola. São Paulo sempre gostou da bola. Agora, contrata um treinador, com todo respeito aos meus amigos do Sul, que é do Sul, que só joga na retranca. O torcedor vai gostar ou vai defender? Então, essa hegemonia entre esses três pilares é muito importante para um segmento de clube. Porque se esses três caras não se identificarem, cada um vai contratar não para o benefício do clube, mas para benefícios deles. Sim. Entendeu? E final da conta, quem paga é o torcedor, porque não vê um bom espetáculo. E o futebol do Brasil hoje não tem um bom espetáculo. Entendeu? Muito robotizado, né? É muito robotizado. E outra coisa que você falou que é interessante, que teve uma fase no São Paulo há anos atrás, quando eu falo é do ano passado, recente, que cada treinador que era contratado tinha um estilo diferente, né, Edmilson? E mais, o treinador não durava 6 meses no clube, você entendeu? Porque é isso, chega uma hora que essa mentalidade não bate com o clube, aí contrata um cara mais ofensivo, de repente uma mentalidade defensiva. É isso, não bate mesmo, né? Não bate porque também os clubes no Brasil são associativos e são votados, com todo respeito aos conselheiros de todos os clubes, por pessoas que querem cargos políticos dentro do clube. Claro, isso, é normal. Então, no São Paulo é assim, a gente sabe. Você, São Paulo, eu estou aqui, eu não tenho obrigação de ter rabo preso, eu tenho que falar a verdade. Passar uma hora da nossa noite aqui falando aquilo que você quer ouvir, que está na live esquece. Nossa aqui, é melhor eu ir ali cuidar das minhas filhas. Né? É verdade. E aquilo. Eu acho o seguinte, toda profissão requer um tempo. Toda profissão. Se você sabe que você vai contratar o cara lá, pagar 1 milhão por mês para ele para ser técnico, sabendo que daqui 6 meses você vai demitir ele porque você quer calar a boca do torcedor, porque é um grande nome, já quantas vezes eu já vi isso? Então, eu acho o seguinte, tem que se colocar as pessoas que são capacitadas dentro dos postos importantes dos clubes. E deixar as pessoas fazer um planejamento de médio a longo prazo. Senão não tem resultado e não existe milagre. Não existe milagre dentro do futebol. Como não existe milagre dentro de uma empresa onde que tem que ter o faturamento de tantos milhões por ano. Então, quantas vezes o São Paulo deixa de pagar R$1 milhão por mês num departamento de marketing comercial para pagar R$1 milhão para um jogador? Tá certo ou tá errado? E para ficar no banco. Você entende ou não? Isso aí já era, já não existe mais isso aí. Existe lá fora na Europa? Existe também, mas são mínimas. Aqui, exemplo, traz um treinador no começo da temporada, fala que ele vai jogar a pré-Libertadores e o Campeonato Paulista, perde a pré-Libertadores, o cara fez o planejamento, já cai fora. Aí vem o outro pro Campeonato Paulista. Vai no Campeonato Paulista, perde semifinal, sai nas oitavas de final da Copa do Brasil, já vem outro. Bobear, tem clube que troca quatro treinadores por temporada. E aí, esse treinador traz jogadores que ele gosta. Esse aqui eu não gosto porque não é o perfil que eu jogo, mas isso aí gera custo para o clube, porque são contratos e rescisões têm que ser pagas. Né? Então, gente, eu acho que parou, né? Eu acho que esse momento de pandemia aí, primeiro tem que ter uma liga. Eu acho que tem que ter uma liga. Segundo, os clubes estão sangrando. Os clubes há anos estão sangrando. Federações, confederações milionárias. Isso. E os clubes passando necessidade. E os clubes também têm que se organizar. Tem que parar, pessoal, tem que parar de dar cargo político como para conselheiro que está há anos aí. E que, lamentavelmente, a etapa dele acabou. Mas aquele negócio, se ele não dá o cargo, ele não tem esse cara na eleição. É muito complicado, Edmilson. Isso daí realmente é muito complicado mesmo. Então não ganha, então não gera time.
E vou te Então, falar gera mais, time. tem conselheiro no São Cara, Paulo que não torce nem ó, pro São Paulo. estamos se empreste da eleição aí do São Paulo, né? Tem que trazer gente comprometida num planejamento onde vai trazer gente realmente responsável pelo trabalho. Responsável. Cotia gasta 20 milhões de reais por ano. Dá prejuízo, viu? É prejuízo, lógico que dá prejuízo. O São Paulo está quantos anos sem ganhar um título? Não, eu fiz esse estudo, o Cotia dá um mega prejuízo pro São Paulo e ele só tem o retorno desse dinheiro quando vende um Lucas da vida, um Neres da vida, que aí paga aquele custo por 3, 4 anos, entendeu? Mas Cotia dá um prejuízo enorme. Você imagina? E olha que o São Paulo é um bom vendedor, hein? O São Paulo vende mal. Um menino que fica dos 14 anos até os 20, 18 anos dentro de um Cotia, gastando em média de 7 mil reais por mês, que é um custo de um garoto dentro de um alto nível como é Cotia, esse é um produto que tem que ser vendido. Sim. Eu não posso ter um menino de 14 anos, 15, 16, 17, 18 anos, simplesmente 19 anos, não vai servir profissional, eu vou liberar, acabou o contrato. Não, esse cara tem que ser vendido para a Ásia, para a Ucrânia, para Tailândia, algum negócio o clube tem que fazer com isso. Mas Edmilson, é difícil, sabe por quê? Porque a mentalidade lá não está de formar, está de competir, ganhar a Copa São Paulo. Será que Cotia foi feito para ganhar Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 ou para formar atletas? Claro. Para jogar no primeiro time, em vez de contratar jogador caro. Futebol brasileiro compra mal, vende mal e repatria caro, porque o cara está ganhando dinheiro em dólar. Então, é verdade. Gente, vamos acordar para a vida. Por quê? Porque ficar participando de debatinho aqui, hoje é conferência, hoje tá. Cara, as coisas têm que ser ditas. Se a gente continuar nessa mentalidade de time de base, jogar para competir, porque o treinador do Sub-15 quer ser o treinador galgar. Eu quero ser o treinador do profissional. Não, ele tem que estar jogando lá para ser um educador. E ele tem que jogar, se ele é do Sub-13, preparar o menino do Sub-13 para jogar no Sub-15. Então ele tem que ver como é que o cara do Sub-15 joga, para ele preparar esse cara do Sub-13 aqui, porque quando ele tiver 14 anos, ele vai jogar lá no Sub-15. Então, você não acha que esse jogador da base, o clube não pula etapa dele para ele ir para o profissional, para tentar ser vendido e pagar dívida? Você acha que o garoto ele não tem um prejuízo técnico nessa pulada de sub-17 para 20 e ficar um pouco no 20 para o profissional? Não, são poucos. Pela margem que tem, é pouco jogador que ultrapassa etapas assim. São poucos. Faz um levantamento aí de quantos jogadores, esse ano não, que é um ano atípico, né? Do ano passado, quantos jogadores terminaram campeão da Copa São Paulo? Não foi? Foi esse ano? São Paulo, sim. Outro ano. E houve negócio. Faz um levantamento. Só o Antony. Mas o Antony. Só o Antony. Mas se fizer, não tem que fazer um Antony. Passou quantos jogadores? Quantos jogadores passaram? Quantos jogadores foram negociados? Mas não é negociado 100% para pensar no mercado de 10 milhões, como foi o Antony, como foi o Luiz Araújo, que foi eu que trouxe ele lá de Mirassol, aqui para São Paulo. Eu não sou intermediário, não é? Na época, eu que trouxe para São Paulo, eu que indiquei lá para o Lille, e não é nem meu empresário, eu não sou empresário dele, porque não é a minha função, mas eu sei que esse menino, ele tem que ser... O jogador de futebol, ele é um produto que tem data de vencimento. Ele termina uma certa fase. Com 18 anos ele é profissional e você faz negócio com ele, ou você vai perder 6 anos de investimento num produto que não deu certo. Claro. E a conta está lá para pagar. São Paulo, na minha época de 95 até 2000, vamos colocar 2001 por aí, 2002, que não conseguiu ganhar grandes campeonatos. Foi até 2000 eu sei que foi 2 campeonatos paulistas só. Sim. Vendeu 400 milhões de dólares. 400. Ali quem que foi? Denilson por 32, Serginho por 26, Belete por 10. Eu já fiz essas contas. Agora, inadmissível um clube
não estou falando São Paulo, qualquer clube Claro, que claro. investe forte na base, não vender no mínimo, de 16 a 20 jogador. Não é de 10 milhões. Se eu investir durante um ano 7 mil reais por mês num atleta, esse jogador eu tenho que tentar negociar ele para um terceiro, para um outro mercado. Sabe o que parece que acontece? Os caras vão esperando o cara lá de Cotia, porque o dinheiro não é dele, não tem amor de dono. Sim. Né? O cara vai esperando terminar a carreira e fala assim, não, esse cara aqui eu vou terminar e vou tentar encaixar ele no outro negócio. Então é tal maracutaia, irmão, que tem que acabar. E sem cargos dentro do futebol político. Senão, vai virar igual a antiga política do nosso país. Sem entrar em níveis de política, política federal, legislativo e judiciário, mas vai ficar igual às outras políticas. Se não colocar um ministro realmente que entende do negócio, então vão ficar em cima de um cara que ganhou o cargo porque ele fez com um chave político para ter o cargo de dirigente de Cotia. Então, Deveria ser, então, por a meritocracia, né, a missão que a gente tem que ter de formação é que um treinador que eu for contratar para o Sub-15, Sub-17, ele tem que me formar daqui 2 anos um jogador para jogar no time principal. Para ter um jogo bonito, porque o menino sabe da identidade do jogo do time, da identidade da camisa. É isso aí, meu. Edmilson aqui mandando bala, e é verdade. Você que está no dia a dia aí, você vai aprendendo também, né? Eu acho que é importante todo esse know-how, digamos assim, essa visão mais ampla, né? Porque é isso. Eu acho que é um problema, como você falou, é do futebol brasileiro, né? Não é só do São Paulo, é de vários clubes hoje no Brasil, né? E isso daí, você acaba queimando alguns jovens, bons jovens, de vez em quando, você acaba queimando também, né? O São Paulo teve sempre alguns jogadores que não deram certo no tricolor, que de repente vai para outro time e dá certo, né? Isso tudo também é uma visão do clube, que o clube acaba deixando, às vezes, escapar bons jogadores também, né? Mas é natural que o clube deixe escapar, mas desde que o clube ganhe. O clube tem que ganhar sempre, porque o clube que investe. É o clube que investe no bem-estar, no salário, na boa comida, no bom fisioterapeuta, numa boa recuperação, no bom fisiologista. O clube tem que ganhar sempre. E o clube ganhando, naturalmente os profissionais que vivem dessa empresa, desse clube, vai ganhar também. E vai ter prestígios. Prestígios, entendeu? Quando você tem uma visão de empresa, eu não estou falando que os clubes têm que ser empresa ou não tem. Claro. O que a gente tem que pensar? E eu não quero ser presidente de São Paulo, não. Estou colocando presidente de São Paulo, não quero. Não quero. Mas falaram não presidente, mas algum cargo dentro do clube, você gostaria? Se me desse autonomia para colocar a ideia que eu penso do São Paulo, não a minha ideia. Entendeu? Por que acontece? Não adianta eu querer colocar a minha ideia. Eu tenho que fazer um estudo o que é o São Paulo. Entendeu? Quando alguém é contratado por uma multinacional e o CEO vai lá e contrata um diretor comercial, ele faz todo um levantamento do cara para se o cara ele tem a identidade do clube. Entendeu? Agora, não me leve para São Paulo ou me leve para nenhum time para ouvir gente que não sabe de futebol, para que não entenda o que é formação. Né? O que é formação? O que é centro de formação? Centro de formação não é formar só bons jogadores. Centro de formação é formar bons caráteres. Porque você tem uma chancela. Porque se o São Paulo formasse bons jogadores e bom caráter, todos os clubes da Europa só vinham comprar com o São Paulo, não ia comprar em outro lugar. Sim. Então, eu acho que essa mentalidade nossa, e isso eu falo, porque também me incluo, porque eu sou brasileiro com muito orgulho e amo meu país e sei que isso aqui é um país de talentos. São Paulo, o Brasil ainda forma grandes atletas. Nós somos uma máquina de formar gente que tem improviso, que tem a criatividade. Eu já fui para 73 países no mundo, 72, e igual o brasileiro está para ser estudado quão criativo e quanto de improviso ele faz.
O que a gente está fazendo, na minha maneira de ver, na área do futebol? A gente está formando maus jogadores fora de campo. Hoje, times alemães não compram mais jogador formado no Brasil. Sabe por quê? Por quê? Porque o jogador tem problema de comportamento dentro da cultura alemã. De adaptação. Adaptação. Pô, se eu sei que eu vendia jogador para a Alemanha e sei que eu tenho possibilidade de vender, que é um mercado forte de comprar jogador, não talvez 10 milhões, mas 5 milhões de euros por ano, cara, eu vou atrás desse mercado. Vou chegar no Bayern de Leverkusen, o Bayern de Munique, e vou falar assim, ó, vem aqui, que tipo de jogador você quer que eu forme para você? Ó, essa é a minha característica, brasileira, mas com um comportamento de cara que não vai dar problema para você fora de campo. Então, a nossa forma de educar está errada na parte dos treinadores também. O treinador ele quer colocar o conceito de jogo dele, porque ele quer galgar uma profissão. Ele não quer vender um jogador no final da temporada para o Bayern de Munique. Porque o clube que paga o salário dele. Ele não está nem aí com o clube que vai pagar o salário dele atrasado, se o cara não vai ter comida para comer lá debaixo da arquibancada. O que ele quer fazer? Ele quer passar por cima de qualquer história para ganhar dinheiro. Eu não entro num negócio desse. Essa é a guerra de interesses, Edmilson. Não tem jeito, bicho. A gente vive num mundo que é assim, cara. É um come-come monstruoso e um quer ficar acima do outro, né? É a lei da vida isso aí. É a lei da vida. Só que acontece. Quando você fala então não trabalha no meio de formação. Ou não trabalha no meio de futebol. Você pode muito bem ver a coisa errada e ser íntegro. Por que não? Mas não compactuar com isso aí que está acontecendo. Então, eu acho assim, falando de uma maneira geral e falando para São Paulino que está aqui, o grande problema do São Paulo hoje não é dentro de campo, não é o treinador, não é modelo de jogo, é a forma que o São Paulo gerencia a identidade de São Paulo. O que é a identidade de São Paulo? Com certeza, com certeza. Time vencedor. A identidade de São Paulo é um time vencedor. Por sinal, desde 2008 tá difícil, viu, Edmilson? Vou falar um negócio para você, viu? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar então agora de vitória, de títulos. Aquele time que você jogou lá nos anos 2000, ali, 98, 2000, que você tinha Dodô, que você tinha França, os matadores. Os caras lá, putz, você bota a bola no pé, os caras olhavam pro gol, já chutava e marcava. Eu queria que você comentasse um pouco dessa tua vivência, né? Como que era atuar ao lado desses craques, Dodô, França, o Rogério Ceni. Queria que você falasse do Rogério Ceni também um pouco, né? Que todo jogador fala que ele era o paizão, era o treinador dentro de campo e era um cara que sempre estava orientando, por mais que tinha o treinador lá fora, ele era o cara que dentro de campo o cara orientava. Queria que você comentasse um pouquinho dessa tua vivência com esses jogadores no tricolor. Bom, a vivência com todos eles, né? Foram 5 anos e meio no São Paulo, morando praticamente 3 anos no CT da Barra Funda. Morei com o França lá, dividi o quarto com ele, morava Bordão, Fábio Aurélio. Escutava os rap lá do França também, Edmilson? O rap do França era brincadeira. Teve um dia lá, rapaz, que ele parou ali na Pompeia, tinha um McDonald's ali, aí ele foi parar no drive para pegar um McDonald's. E aí a mãe dele ligou na hora, rapaz. Ele tava ouvindo um rap, ele falou assim, mamãe, espera um pouquinho aí que eu vou fazer o pedido. Aí deixou o celular, aqueles Motorola também tijolo do lado assim. Aí, rapaz, esqueceu a mãe dele, e a mãe dele também lá, falou assim, poxa. Aí saiu ali da Pompeia, foi até na Barra Funda, chegou lá, aí daqui a pouco ele chega no quarto com o celular dentro da bolsinha dele lá, e eu ouço a mãe dele chamando, filhinho, filhinho, filhinho. Aí a mãe dele deita, oi, mamãe, esqueci a senhora. Mas foi, o CD inteiro. O França foi e é um grande amigo. Na verdade, eu vou muito para o Japão e sempre que eu vou para a França, a gente se encontra. E, cara, é um irmão aí que a vida me deu. Dodô, tô sempre com ele, o Fabiano, o Bordão, sempre a gente se encontra. Você vê, esses caras todos
naquela época, era uma categoria de base que a gente tinha. Eram jogadores promessas da época. Bordon, eu, Álvaro, Sidney, né? Muitos foram para a Europa vender por 5, 10, 3 milhões de dólares, mas foram vendidos. Foram jogadores que gastaram muito pouco lá no Morumbi, mas o São Paulo fez negócio. Isso que essa é a base que tem que ser feita. E aí, cara, a gente era muito menino ainda na época, com uma responsabilidade enorme de pegar um time que vinha de ganhar tudo, né? E aí 95 não ganha nada, 96 não ganha nada, 97 não ganha nada, 98 ganhamos. Né? Aí vem Raí. Na volta do Raí na final. Né? Vem o Raí, a gente começa o São Paulo reformando o Morumbi, né? Todos, depois de 50 anos, investindo dinheiro, em vez de investir em contratação errada, o Bastos Neto, que era na época o presidente, investiu na reforma do Morumbi. E, cara, eu acho que foi uma fase ali que a gente não conseguiu conquistar grandes títulos ali. Mas o São Paulo formou muitos jogadores, ganhou muito dinheiro, que aí depois foi 2001, aí eu já saí em 2000, veio 2002, veio Kaká, Júlio Batista, Fábio Simplício, né? E foi criando essa estrutura, aí vem Cotia, aí o Morumbi super moderno e tal, aí vem a geração juvenal, que quando consegue ganhar os outros títulos, mas foi uma reformulação estruturada do time que teve que passar umas dificuldades. Né? Então eu lembro, eu fui um cara muito contestado durante a minha passagem, principalmente no ano 96, 97, 98. No título de 98, Nelsinho Batista era o treinador e ele tinha que ganhar aquela final lá porque ele tinha uma rincha com o Luxemburgo, que não ganhava. Eu falei, Nelsinho, você vai ganhar esse jogo. Mas eu tô com uma dúvida, o Raí vai voltar, mas tem o Carlos Miguel, não sei se o Fabiano vem, não sei como é que vai ficar o grupo. Eu falei assim, Nelsinho, vem cá, o negócio é o seguinte. Eu tinha o quê? Eu tinha 22 anos, né? Faz assim, você tem dúvida, põe o time em dois papéis. Um dia você falar com o Nelson Batista, falou assim, põe 2 times que você pensa em colocar no jogo. Dorme com ele do lado e amanhã vai virar o que você vai ter que colocar e você vai ter que saber. E aí ele foi de Raí. Ele fala de Nilson. E no outro dia ele falou assim, ó, vem cá, caiu um time aqui. Eu falei assim, é esse que você tem que colocar. Né? Babou no papel é esse daí. Rapaz, ele tinha em 98 a gente tinha um timaço. Tinha grandes jogadores que já tinham passado ali e veio o Raí com toda a história dele, já também no final, quase no final de carreira dele, mas também rendendo bem. O Raí sempre fisicamente era muito bem. O que aconteceu, cara? A gente foi pro vestiário, estava convocado, aí eu assim, cara, tô em dúvida do corte aqui, eu preciso cortar 2 jogadores. Eu falei assim, pode me cortar. Pode me cortar. Eu não tô acertando um passe de 2 metros. Você vai me colocar. Pode deixar que eu fico na arquibancada e vou ficar orando por você. Então, esse relacionamento naquela época era natural. E a liberdade que o treinador dava pra gente. E a gente pegou uma 97, jogando a final da Supercopa lá contra o River Plate, que meteram a mão em nós. Na última Supercopa. Sim. Tudo bem que o River era um timaço, né? E nós só com o molecado, Dario Pereira, Álvaro, né, o Marcelinho Paraíba. Cara, você jogar só com molecada, com o time daquele do River Plate, só com os caras top. Acho que Pica das galáxias, Diferença, empatamos 0x0 aqui e perdemos de 2x1 lá, roubado. Meteram a mão que eles queriam deixar lá. Cara, você chega lá, molecada, não tem como não dar certo. Aí vem 99, a gente faz aquela bela campanha. O São Paulo, depois de 5 anos, consegue classificar para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, chega na semifinal, perdemos aquele mítico jogo com o Raí errou os 2 pênaltis. E aí, cara, a gente vem assim, eu acho que é isso, aquela rapaziada daquela época lá, o que eu tenho a dizer ao torcedor São Paulino que não conhece, que não foi uma fase, eu joguei acho que 300 e poucos jogos pelo São Paulo, não foi uma fase vitoriosa, como jogadores que ficaram muito pouco, menor tempo no São Paulo e ganhou muito mais, mas, cara, foi um momento de reconstrução do clube.
né? Não, e vale lembrar, Edmilson, que os rivais do São Paulo eram fortíssimos, né? Se você pegar o Corinthians daquela época era fortíssimo, o Palmeiras era fortíssimo, o Cruzeiro. Então não era realmente uma parada muito fácil também, né? Eram grandes rivais, como são grandes rivais agora. O que você não pode é não conquistar título e não vender o suficiente. Faz as contas. E vender mal, essa é a grande questão da gestão. Então, a nossa geração foi uma geração, cara, que, vamos dizer, que construiu aí um São Paulo melhor para ganhar o tricampeonato, para ganhar o tri brasileiro, ganhar a Libertadores, ganhar as coisas que ganhou, porque a gente não teve lá. E faz parte da vida a construção de uma empresa. Às vezes você não colhe o fruto hoje daquilo que você vai colher daqui a 20 anos, a 10 anos. E a mesma coisa, você não afunda um time, você não derruba um time para a segunda divisão no ano que você caiu. Você vem derrubando ele pouco a pouco. Você Uma bola vem de neve, né? ele pouco a pouco. Ah? Uma bola de neve. Então, São Paulo vem tendo dificuldades grandes há tempos. Contrata caro, vende barato, é isso aí. Não tem empresa. O caso do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou lá os 2 campeonatos brasileiros, mas teve um orçamento anual enorme e sem venda, porque era um time caro e um time velho. E era um time velho. Isso, é isso aí. Um time velho. Né? E o cara que fez a mesma coisa que fez lá, fez aqui no Palmeiras, né? E tá querendo fazer no Atlético Mineiro. Só não deu a ruim aqui no Palmeiras, porque o Palmeiras tem um grande patrocinador. Mas se não tivesse, ia ter problema. Então, quando você entra dentro de uma empresa, você não colhe fruto hoje, você trabalha para colher fruto. Qual que é o planejamento hoje do próximo presidente do São Paulo? Eu não sei, eu procuro saber. Tive uma conversa com um candidato aí que não quero citar o nome, o cara tem umas ideias, mas ele também sozinho não vai conseguir. Por quê? Porque o São Paulo é um clube associativo que tem que tomar decisões importantíssimas e decisões que requer ao condicionamento de pessoas competentes dentro dos cargos importantes dentro do futebol. Não, com certeza. Na verdade, a política no São Paulo para o ano que vem, ainda oficialmente o Júlio Casares, a oposição, entre aspas, ainda não definiu, Marco Aurélio Cunha, Anatel e aí por diante. Essa definição deve acontecer lá entre setembro e outubro. Eu não sei se está perdendo muito tempo, tá? Mas vamos ver para o ano que vem, né? Ano que vem realmente é um outro ano de reformulação. Todo ano o São Paulo é uma pena, mas é um ano de reformulação. E parece que título é sempre secundário, porque esse ano não contratou ninguém. Perfeito. A gente sabe que estourou a bomba de 350 milhões para 500 milhões de um ano para o outro, né? E pode ter certeza com essa pandemia, ano que vem vai estar muito mais, né? Então, realmente, São Paulo passa por um momento muito complicado, né? Lá na Europa, Edmilson, você saiu do São Paulo então em 2000, né? Você foi negociado para o Lyon. Tinha uma negociação até com o Arsenal, né? Eu fiz umas pesquisas de 7 milhões e meio e acabou saindo para o Lyon por aproximadamente 10 milhões, né? Chegou no Lyon, já de cara, campeão francês. O Lyon, que, se eu não me engano, nunca tinha sido campeão, né? Francês, não. E de repente você entrou naquela máquina mortífera deles, foram 7, 8 títulos seguidos ali. E tinha um timaço, né? Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência no Lyon, como foi essa sua adaptação na Europa, né? Por gentileza. Fui colher frutos, né, cara? Fiquei 5 anos e meio no São Paulo, foi uma escola para mim. Eu venci tudo na Europa por causa que eu tive num clube que me deu toda a possibilidade de vencer lá fora. São Paulo me deu condição de sair bem vendido, né, pelos anos que eu fiquei. E eu cheguei lá em 2000, já no último ano meu no São Paulo, eu fui capitão do Raí, do Rogério Ceni, né? E eu fui com chip de ganhador, já estava na seleção brasileira. E eu lembro quando eu fui fazer a minha apresentação lá, um cara do L'Equipe me perguntou, do jornal francês: você veio aqui no Lyon, um time que vai jogar pela primeira vez a Liga dos Campeões, que nunca ganhou um campeonato francês, que ganhou uma Copa da França em 78.
qual que é o seu objetivo? Eu falei, aqui, eu vim aqui para ser campeão. Porque estava escrito, cara, porque o presidente na época já tinha um planejamento de 10 anos. E quando me convenceram de ir para o Lyon, do planejamento que o Lyon tinha dos próximos 10 anos, eu falei, eu quero estar dentro dessa. Então, até aí a gente começa a dar certo na nossa história. Claro que dentro do Lyon teve os altos e baixos também, mas, cara, foi um pouco tempo que eu tive, foram 4 temporadas, mas 3 Liga Francesa, 3 Supercopa, uma Copa da Liga, um Campeonato do Mundo, jogando no Lyon ainda. Fiquei mais 2 temporadas, depois de campeão do mundo, fiquei mais 2 temporadas no Lyon. E, cara, eu só consegui conquistar, a nível de futebol, as coisas que eu conquistei dentro da minha vida, por causa da minha educação profissional dentro do São Paulo Futebol Clube. Não, fantástico, fantástico. E aquele time lá com o Elber, com o Sonny Anderson, Diarra, Bidal, o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano era o rei do Lyon, né? Impressionante. A gente aqui no Brasil acompanhava lá, o cara era merecia uma estátua. Não sei se ele tem uma estátua lá, mas merecia. Tem estátua. O Juninho, na verdade, eu cheguei em 2000, tinha o Sonny Anderson, né? O Sonny Anderson tinha acabado de ser contratado do Barcelona. Eu chego em agosto de 2000, aí chega Caçapa, Caçapa no final do ano, o Caçapa chega, e o Juninho chega no início da temporada de 2001. Então o Juninho chega... O Cris já estava? Oi? O Cris, ele já estava? Então, o Cris vem depois que eu vou para o Barcelona. O Cris vem contratado para se substituir. Inclusive, era uma grande questão o Cris no Lyon, porque o Cris tinha sido emprestado meia temporada para o Bayer Leverkusen e não tinha se adaptado. Foi uma temporada mais ou menos. Né? E foi uma grande surpresa. E o Cris, super capitão, um cara que tem uma história enorme também. Eu acho que todos os brasileiros que passaram nessa geração aí do Lyon, nos últimos, vamos dizer, de 2000 até 2000, até o dia de hoje, né? Foram caras que tiveram o seu nome gravado no nome do Lyon. Não, sensacional. Nesse período de Lyon, então, veio aí a seleção brasileira, as convocações para a seleção brasileira, até você ter a oportunidade, né, da Copa do Mundo de 2002. Como que foi ser convocado para a Copa do Mundo? A tua sensação, o momento que te falaram, Edmilson, você está na Copa do Mundo. E como é que foi essa trajetória de seleção brasileira, o teu gol contra a Costa Rica, o título? Queria que você contasse um pouco dessa emoção para nós torcedores, né? Que a gente vê da tela para fora. Você tá lá dentro, cara. Eu preciso me arrepiar aqui e entender esse teu momento aí, essa tua história que poucos no mundo tiveram. Bom, na verdade foi o ano de 2002 foi um ano especial para mim, né? A gente conquistei o primeiro campeonato nacional com o Lyon. No dia da convocação, a gente estava celebrando o título, né? Fui convocado dentro de uma seleção super difícil de ser convocado naquela época. Joguei praticamente aí os 6 jogos dos 7, né, da Copa do Mundo. Acabei fazendo um gol aí contra a Costa Rica. Foi o gol mais bonito da Copa, ali, pelo menos da seleção? Como é que foi? Porque o Galvão Bueno foi a loucura, viu? Eu sou meio não consigo falar um pouco assim do que é a sensação de marcar um gol na Copa, né? Agora, marcar o gol daquele jeito lá foi algo diferenciado para a gente poder tá vendo o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Eu sou muito grato a Deus e acho que esse gol deve estar entre os melhores aí da Copa do Mundo. Então, sim, só o meu pensamento, um cara que não tinha perspectiva lá de catar laranja, né, e ser campeão do mundo, marcar um gol, e acima de tudo, esse ano de 2002 nasceu a minha primeira filha, né? A Tiffany, que nasceu em 2002, em agosto.
Então foi logo depois da Copa, a gente foi campeão dia 30 de junho e dia 2 de agosto. Então, campeão francês, convocado, campeão do mundo, nasceu a minha primeira filha, foi um ano espetacular para mim. Ah, sensacional. E aí chegou lá, aquele golaço por sinal, te deu uma moral, né? Te levou uma moral. Você ainda deu um passe para o Júnior. Júnior Papai ainda fez o gol ali também, por sinal. Um abraço para o Júnior. Tive com ele esses dias aí na live com o Leandro Guerreiro, com o Renan Teixeira. O Júnior Papai. Ele me perguntava: "Ô, eu posso tomar cerveja agora no meio da live?" Eu falei: "Pode, pô. Fala que é chá, pode aí." Você é sensacional. Não, Né? Júnior sensacional. Eu acho que aquela seleção ela tava com 4 pilares fundamentais para um time ganhar qualquer campeonato, né? Tava com Roberto Carlos e Cafu, Ronaldo e Rivaldo. Esses 4 já tinham perdido uma Copa do Mundo uma Copa antes, né? E aí você tinha Ronaldinho aparecendo, você tinha 3 caras fazendo uma função de 3 zagueiros fundamental dentro do equilíbrio do time, né? De pressão alta, de sair, de fechar, de cobrir as laterais, ou fechar ali pelo meio, entrar de zagueiro. Então foi uma maneira importantíssima do Filipão montar também o time, né? Como o Vampeta, que era aquele cara que estava sempre brincando, o Júnior, né? Aí tinha Edilson, Luizão, tinha o Kaká, que era o jovem de todo mundo lá, aí tinha o Gilberto Silva, que foi convocado, o Emerson, que foi, Ricardinho. Então, eu acho que foi uma geração impressionante, mas muito também do talento e da interpretação de como jogar o 3-5-2 daquele time, né? E tudo aquilo que o Filipão mais sabe fazer, motivar. Né? Porque a família, né? Família escolar. A família, unir, trazer aquilo. Aí fala um pouquinho de tática, ele se atrapalha um pouco. Mas falar de união, de ir, tal, é o cara, para mim, que precisava para aquele momento. A nossa seleção naquela época, a gente tava desacreditado, classificado na última rodada. Ronaldo estava voltando de lesão, Rivaldo muito mal no Barcelona. Roberto Carlos e Cafu era um cara que tinha uma consistência nos seus clubes, mas lamentavelmente a gente estava desacreditado. Durante a eliminatória trocaram-se 3 técnicos, Luxemburgo, Candinho, depois Leão e veio o Scolari, mas acho que foi uma seleção sem muito oba-oba da época também, né? Então, sem muito achar que ia ganhar fácil, né? Achar que só com a qualidade ia ganhar, só com a maneira do jogo brasileiro, com o talento ia ganhar. E não se ganha assim. Se não houver um envolvimento de todo mundo, ninguém ganha nada. Eu lembro que todo mundo fala, obviamente, do Ronaldo devido ao destaque dele, mas você não acha que o Rivaldo foi um dos caras mais importantes daquela seleção naquele ano? Para mim foi o melhor jogador da Copa, né? Foi um jogador que nos momentos importantes definiu jogos como o jogo da Bélgica, Inglaterra. Da Inglaterra, o próprio jogo da final também, o chute que ele dá, o corta-luz que ele faz, que o Ronaldo podia pifar ele, mexendo na cara do gol. E fora a obediência tática do Rivaldo, né? O Rivaldo, muitas vezes, entrava para fechar a linha de 6, às vezes, que a gente tinha ali, quando estava sendo atacado, né? 3-6-1, às vezes a gente ficava só com o Ronaldo lá na frente. E, na verdade, o Rivaldo, cara, além de ser um cara muito inteligente, fez 7 gols numa Copa do Mundo. Um cara que trabalhou muito pro time, muito contestado. E mereceu ser campeão do mundo, porque foi muito criticado na Copa passada. Não, com certeza, galera. Aqui na live, aqui, ó, o Ivan Vi, Rivaldo melhor de 2002, Rivaldo Monstro, Luciano Laércio, a galera acompanhando aí. Seleção brasileira, vamos pro Barcelona. Barcelona, Edmilson, você é um cara privilegiado, bicho. Eu tô falando com um cara aqui que nasceu com a luz, bicho. É impressionante. Você chegou no Barcelona, já chegou de cara e foi campeão espanhol também. Você jogou do lado do Ronaldinho, você jogou do lado de quem mais que eu coloquei aqui, ó, Puyol, Deco. Caramba, bicho. Como é que pode, Edmilson? Fala um pouco mais desse Barcelona também, pô. Foi uma experiência fantástica também.
Depois de 4 temporadas, eu sempre sonhei em jogar no Barça, depois de ter jogado contra eles em 2001 no Camp Nou. A gente perdeu de 2-1 numa eliminatórias de Copa Liga dos Campeões. Cara, e eu digo sempre uma coisa, quem joga no Barça vê o futebol de uma outra maneira, sabe? Aquilo que eu sempre falei lá no começo, a identidade do jogo. Então o Barça, ele contrata jogadores que estão dentro da identidade do jogo deles. Erram também, porque se equivocam. Às vezes achando que o cara vai render por certa posição, mas não vai render, né? Então, você chega num Barcelona depois de muitos anos sem ganhar títulos, muitos anos sem jogar Liga dos Campeões, né? E entender realmente como você vai jogar dentro de um clube que tem uma identidade de jogo, sabendo que eu tinha jogado 4 temporadas no Lyon de zagueiro e fui jogar no Barcelona de meio campo. Vai entender isso, né? Então, não foi fácil. Tanto que não foi fácil que no início, cara, você fala, não, lá no Lyon eu jogo lançando, eu jogo fazendo as minhas ligações diretas, porque meus extremos de banda são rápidos. Lá no Barcelona você tem que virar uma ou outra, cara. É tudo jogo no pé, né? Então, a maneira que um jogador, e eu vi uma entrevista esses dias do Thiago Motta, assim que ele se retirou lá do Paris Saint-Germain, e ele falou a mesma coisa. Depois que eu voltei, eu fiz a minha base toda no Barcelona. Quando eu saí do Barcelona, foi onde eu entendi que lá se joga de uma forma totalmente diferente, e você vê o futebol de outra forma. Não é porque os caras são melhores que ninguém, não é porque os caras são mais avançados, não, é porque eles têm uma cultura de identidade de clube. E isso vem lá desde criança. E quando se contrata um novo profissional para o mercado, para o clube, você tem que ensinar, viver isso aí, né? Então, não foi tão fácil inicialmente. Inclusive, ele fala assim, com quem você jogou? Eu falei assim, o Messi jogou comigo. Oh, sem demagogia. É brincadeira. Mas é brincadeira. Você pega assim, início de Iniesta, início de Xavi, início de Puyol, início dos caras que depois que eu saí, os caras mudaram o jeito de jogar. Estouraram, né? Não falo isso porque eu sou torcedor do Barça também, que eu gosto do Barça. Não, porque esses caras, quando jogava no meio de campo o Deco, ou o Van Bommel, ou jogava o Mota, ou jogava o Iniesta, que entrava no segundo tempo, esses caras estavam tudo observando nossa maneira de jogar, né? E aí, ficamos 4 anos lá, ganhamos 2 Ligas Espanholas, uma Liga dos Campeões depois de 14 anos. A sensação de ganhar uma Liga dos Campeões pelo Barça é diferente, porque o Barça ele tem esse slogan de mais que um clube, porque eles vivem o futebol muito mais que um clube normal. Eles vivem política, eles vivem um bom basquete, eles vivem um bom futsal, eles vivem um clube como um todo, como uma cultura deles, né? E essa cultura, ela não pode ser... essa cultura e esses valores, elas não podem ser separadas por aquilo que é a identidade do clube. Um exemplo bem grande, o Vitor Valdez ficou toda a vida no Barcelona, desde de jovem, né, juvenil, até ele terminar a carreira. Depois que machucou, foi para um outro clube, mas não foi. Aí ele vai para ser treinador num time perto de Madrid, no Sub-20, é campeão lá, o Barça contrata ele, e aí ele quer trabalhar no Sub-20 do jeito que ele quer. 3 jogos os caras tiraram ele de fora do time, porque ele queria colocar a maneira dele de jogo, né? Tomou 3 do clube, ele tinha que colocar a maneira. Imagina, o cara quis colocar uma maneira dele, porque ele quis se almejar, né? Ser um cara diferenciado. Agora, você pega a grande transição do Barça, foi quando chega o Pepe Guardiola, porque o Pepe Guardiola, ele viu o ressurgimento do futebol com o Cruyff como jogador, né? Inclusive perderam a final para o São Paulo, com aquele time que o Barcelona tinha. Você vê os 2 times que o São Paulo ganhou em 91, 92, 93, eram nítidas seleções. Exatamente. O time do Milan era surreal,
né? Então você pega a Pepe de Guardiola, que era também jogador de canteira, era de base lá, jogou a vida inteira no Barcelona, num estilo de jogo vindo do Cruyff. Aí depois de anos o cara vai ser treinador. Ele conhece a identidade do time, ele sabe como ele jogou, ele sabe a cultura do jogo do time. O cara só adaptou para o futebol moderno. E foi aquele time de 2009, 2010, lá fantástico. A minha última temporada, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões, ele veio para o Barça B, do time, segundo time. Eu fui fazer um treino com ele lá, cara, totalmente parecido com o funcionamento que fazia o Rijkaard. Né? Então, a minha passagem no Barcelona foi uma passagem vitoriosa, e aí eu ressalvo muita coisa. Hoje, jogadores como o Belletti e o Edmilson somos embaixadores do Barcelona. Né? O Belletti faz muitas atuações com o Barcelona, tive morando 3 anos agora em Barcelona, voltei a morar no Brasil. Por que o Belletti e Edmilson saíram do São Paulo, viraram, jogaram no Chelsea, Vila Real, Napoleão, e os caras chamam a gente para ser embaixador do clube? Será que eu sou melhor ou pior que qualquer craque, como o Riquelme, como o Sabino, qualquer um que passou? Não, eu tive uma formação educacional dentro do São Paulo, e o Belletti também, que hoje nós somos respeitados por aquilo que a gente fez dentro dos 4 anos do Barcelona. E os caras reconhecem isso e traz para a gente perto, para quê? Para usufruir daquela boa imagem, daquele bom ambiente que nós proporcionamos durante a nossa carreira lá, para ser um embaixador, para representar a marca. Né? Isso é uma coisa que eu boto em cima da minha educação quando eu tive da minha formação. Porque quando o cara quer ser jogador, ele acha que ele vai ganhar 1 milhão por mês, ser campeão do Paulista ou da Copa do Brasil, e depois já está famoso, já deu. Isso aí não é suficiente, meu amigo. Inclusive você que quer ser jogador. Se você quer ser alguém na vida diferenciado, você tem que pensar em algo muito maior que isso. Porque as conquistas que você vai fazer vai se deixar um legado para o resto da vida. Então as conquistas que o jogador do São Paulo tem que ter hoje, ou de qualquer outro clube, é que ele vai ficar na história. Hoje, esses dias, ele completou 15 anos num campeonato importante que o São Paulo ganhou. Todo mundo que quer aparecer lá. Quem conquistou? Vai aparecer quem passou lá e foi vendido grande e não ganhou nada, não vai aparecer. Então, essa minha trajetória com o Barcelona, quando eu chego com 28 anos no Barcelona, só a nata do jogador, Samuel Eto'o, Rafa Marques, Silvinho, tinha 6 brasileiros. Cara, a gente tem que mudar a história disso aqui para a gente entrar para a história. A gente tem que ser campeão aqui. Ronaldinho, resolve as coisas para nós aí, bruxo. E foi, cara. Foi uma coisa, para mim, única na vida. Eu ter vivido campeão do mundo com o Brasil, né? E campeão viver 4 anos, a sensação em torno do Barcelona, foram coisas que me complementaram como atleta profissional de futebol. Eu imagino que toda essa experiência, essa batalha que sempre teve com o Real Madrid lá é um negócio surreal, né, Edmilson? Cara, é muito maior, tipo assim, a rivalidade, os clássicos aqui no Brasil são clássicos. Hoje perdeu um pouco de graça, porque o jogador não vive o clássico como tem que viver. Tudo Nutella mesmo, vou falar e já está. A rapaziada tem que sentir a sensação de viver um clássico, né? Os caras só querem reclamar com o juiz, só querem brigar, cavar falta, briga mais com o juiz do que propriamente joga o futebol estrategicamente. Então, cara, na verdade, essa mentalidade de hoje é uma mentalidade, lamentavelmente, que se criou por muita proteção. Entendeu? Muita proteção. Naquela época, você ia jogar com o Palmeiras e São Paulo e Corinthians, o São Paulo e Santos. Cara, você enfrentava aquele jogo lá, você ficava bobeado, você não dormia. Como é que eu vou marcar o Giovani do Santos, que naquela época era o cara, 96, 97. Como eu vou parar na concentração, só fica não vê estrategicamente onde ganhar um jogo e aonde se desequilibrar o defensor, né? Então, quando a gente começou a viver isso aí,
dentro do futebol de um outro patamar, a gente fala assim, poxa, será que a gente perdeu isso? Eu acho que a gente não perdeu, eu acho que a gente está educando mal. Eu acho que a gente perdeu muito. Às vezes a gente assiste um clássico de São Paulo, parece que os caras, pô, o São Paulo não consegue ganhar na arena do Corinthians nem do Palmeiras. Você entendeu? Então, assim, não sei, parece que tá jogando com um time pequeno, supostamente, e o time pequeno somos nós, São Paulo, entendeu? Então, assim, tá faltando um pouco de botar a cabeça mesmo no travesseiro e falar, puta, isso é um clássico, aqui é São Paulo, e ir pra porrada lá e tentar vencer a partida, né, Edmilson? Tá complicado, pro torcedor não é fácil não, viu? Não tá fácil. Edmilson, pra gente finalizar, então, esse bate-papo, essa live, a gente vai para um papo rápido aqui, tá? Quem que é o teu ídolo no futebol, Edmilson? Cara, eu gosto muito da geração aí, final dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Eu gostava muito do Cerezo e do Falcão. São dois jogadores assim que eu gostava do estilo de jogar, pela postura, pelo bom passe, né? Pela classe de viver dentro de campo. Quem que foi um companheiro de equipe teu? Cita um companheiro de equipe teu. Dois eu vou citar, porque eu não Tá posso bom. citar um e não citar o outro. Dois grandes amigos, François Luceno de Souza, França, e o Cláudio Caçapa. São dois grandes amigos que a vida me deu. E quem que foi um zagueiro que jogou do seu lado que te dava uma maior segurança possível? Você fala, puta, o cara passou por mim, mas por ele não passa. Rapaz, na época do Barcelona eu joguei no meio campo, no Lyon eu joguei muito com o Caçapa, então era mais ou menos assim, o técnico, o Caçapa era o burdogão, né? Vamos dizer assim. No São Paulo eu tive alguns companheiros como o Rogério Pinheiro, Bordon, nem. Bordon, Rogério Pinheiro, não, nem era mais o meu perfil assim. Vamos dizer assim, o Álvaro, gostava de jogar muito com o Álvaro era aquele menino aguerrido, um pouco técnico, uma força, tudo. Depois melhorou, depois de velho melhorou. Quem que era um adversário teu que você gostava de enfrentar? Um time? Aqui no Brasil eu gostava de enfrentar o Santos, que a gente sempre ganha do Santos na nossa época, né? Época boa. Lá no Lyon, a gente gostava de ganhar do Olympique de Marseille. Sim. Porque era uma rivalidade muito grande. E o PSG ainda não era o PSG, né? O PSG nem veio depois do dinheiro, veio depois do dinheiro. Ali na época era o Mônaco e o Lyon da época, né? Foram a grande briga ali dos dois na França. E no Barcelona o Real Madrid, né? Não tem nem como falar. Jogar um clássico é totalmente diferente, mas jogar também contra o Espanhol era bom, que era um derby catalão. Sim, era mais fácil. E qual que foi o jogo inesquecível para você, Edmilson? Inesquecível foi a semifinal da Copa do Mundo, Brasil e Turquia. Que quando o juiz acabou o jogo, eu chorava igual criança. Fiquei mais de 40 minutos no vestiário, porque passou todas os meus obstáculos, o problema não, eu acho que foi o problema, a gente não tem solução, mas obstáculos, dificuldades, desde o São Paulo até chegar ali, e chegar para jogar uma Copa do Mundo, de Taquaritinga, sabe? Para mim foi o jogo. O jogo da final foi importante, que a gente levou a taça, mas a semifinal foi fazer a gente participar de uma final de Copa do Mundo. Não, com certeza, era um jogo difícil, né? O Rustu era o goleiro, tinha bons jogadores, aquele time turco, viu? Quem que era um atacante, Edmilson, que passava por você lotado, assim, que você dava trabalho e que você não conseguia pegar uma? Rapaz, no meu início de Europa, eu peguei Ibrahimovic no Ajax. Tava no início dele ali, né? No início, aquele início dele lá, o início do Ibra na Ajax, a gente pegou eles também na eliminatória de Champions League lá. Cara, eu nunca... Ele e o Henry, eram dois jogadores do Henry na fase top do Arsenal também.
foram dois jogadores super difíceis de marcar, rápidos, habilidosos. E depois no Barcelona, enfrentei também contra ele na seleção, o Zinedine Zidane. Né? O Zidane era um jogador de meio, jogando no meio de campo, era um jogador super difícil, com as duas pernas, regate. Então, foi um jogador ali na França, da França, né? Jogando pelo Real Madrid. Sensacional. E quem que era um atacante, um topzão, que não passou nenhuma por você? Tinha o Anelka, cara. Anelka ficava Anelka. Mas olha, o cara na minha percepção, o Henry era menos jogador técnico do que ele. O Henry era mais rápido. Ele era rápido, o Anelka também. Porque o Anelka era mais troncudão, né? Mas o Anelka não era tão inteligente que o Henry. Entendeu? Então o Henry, ele fez muito gol no ar. Você vê os vídeos dele aí. Ele fazia muito bem na gíria do futebol, facão, né? Sim, vai facão para receber essas bolas pifadas. Então, cara, o Anelka era um jogador que a gente pegou no Lyon. Tem um outro jogador também, o Pizarro do Bayern de Munique na época. Tinha o Pauleta também, que era um jogador chato pra caramba. Que é o português. Mas esse jogador, o Anelka, Nicolas Anelka, eu peguei ele 2 anos no Real Madrid, no Paris Saint-Germain. Eu não sei se ele estava bom de cabeça, mas ele foi um cara que não fez muita coisa, não. Não, mas jogou bastante, jogou demais. Para a gente finalizar, Edmilson, fala um pouquinho assim, se você pudesse falar um pouco de São Paulo Futebol Clube, em uma palavra ou em uma frase, para a gente finalizar nossa live, o que você falaria? Gratidão. Eu sou grato ao São Paulo, porque eu saí de um clube pequeno do interior de São Paulo, onde eu não tinha muita perspectiva de alcançar o mundo, alcançar a profissão de ser jogador de futebol. E o São Paulo foi um propulsor de tornar o Edmilson, além de ser do futebol, ser uma grande pessoa. Eu sou melhor pessoa hoje do que eu era antes. E isso o São Paulo proporcionou, porque foi na minha fase mais importante de decisões. Decidir o que eu vou ser, se eu vou casar, se realmente eu vou investir, renunciar a coisas da minha vida para ser jogador de futebol, deixar a noite, deixar de dormir tarde, acordar cedo, comer bem, descansar. Então, a minha eterna gratidão ao São Paulo Futebol Clube por tudo que ele me proporcionou como cidadão e um grande jogador do mundo. Sensacional. Edmilson, gostaria de coração te agradecer por essa live, para nós torcedores e como seres humanos também, né? Saber de toda essa tua trajetória, né? Desde o teu início, passando pelo São Paulo, Lyon, Seleção, Barcelona. E você é um cara extremamente vitorioso, né? Isso é muito importante, né? Até para nós. Ninguém joga futebol aqui, mas para a vida, né? Para você no seu trabalho e aí por diante. Então, ter essa meta, ter esse objetivo como você teve, ir atrás e conquistar. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado também por todas as ações, né, beneficentes que você faz, né? Então, da sua fundação, né? Então, isso tudo é uma grande pessoa, é o que você falou. Foi formado como um grande ser humano e está passando isso para frente. Então, eu só tenho que te agradecer essa tua participação aqui nessa live. Muito obrigado, Edmilson. Um abração aí, boa noite a todos e vamos seguir acreditando no São Paulo melhor aí. Um abraço, gente. Show de gado. Obrigado, viu? Agradeço. Tchau. É isso aí, rapaziada. Essa daqui, então, foi a live com o Edmilson hoje. Valeu, obrigado a todos aí que participaram da live. Uma boa noite e vamos que vamos. Até mais. Valeu, rapaziada.